Hoje a videoaula vai ser sobre o Egito Antigo. O Egito foi uma das maiores civilizações antigas, formada no Rio Nilo, onde que depois das cheias ficava muito fértil para a agricultura e a criação de animais. Antes o Egito era dividido em duas partes, o Alto e Baixo Egito. Só que, depois de um rei, o rei Menes, do Alto Egito, resolveu unir essas duas partes. Só que não foi uma ideia fácil, né? Eram duas partes com seus próprios exércitos. Então levou um longo período para que outros reis e outras partes do reino se unirem. A sociedade egípcia era hereditária, ou seja, passava de pai para filho, ou patriarcal, também que passava de pai para filho. Normalmente era o primogênito, mas acontecia dos filhos, né, dos primogênitos morrerem e aí passar para o mais velho do mais novo, alguma coisa assim. Era muito difícil a mobilidade social e se você nasceu naquele cargo, você vai morrer naquele cargo. Ela era composta no topo da pirâmide, o faraó. Ele era dono de todas as terras e comandava aquele país ou reino, né? Ele era considerado um deus vivo aqui na Terra. Depois eram os sacerdotes e chefes de Estado. Eles tinham um grande poder no reino e os sacerdotes faziam culto aos deuses, que vamos falar mais pra frente. Depois eram os comerciantes, que participavam das importações e fluxo interno dentro do reino do Egito, tanto como mandar para outros lugares, e a rota da seda também era muito importante naquela época. Os militares cuidavam da segurança do reino e também a segurança do próprio faraó, né, que era a peça mais importante. Os artesãos fabricavam roupas e móveis para os mais ricos, ou seja, o faraó, os sacerdotes e chefes de estado. Não só joias, como roupas e móveis, e entre outras como vasos e etc. Os camponeses cuidavam do campo, às vezes tinham sua própria terra ou trabalhavam para outras pessoas. Os escravos eram prisioneiros de guerra que capturaram nas guerras que ganhavam. Os egípcios acreditavam em vários deuses, ou seja, eles eram politeístas. Entre deles, Ra, o deus Sol, ou seja, o deus supremo, representado por um falcão. Ísis, a deusa mãe, que acompanhava os mortos pós-vidas. Desculpa, gente. Ela também é chamada de deusa do trono. Osíris, que julgava os mortos em seu tribunal, que ensinou os homens a serem justos e honestos para no império pior, né? Aí vem Amon, deus sol e do ar, tinha um culto muito forte da cidade de Tebas. Foi um deus muito importante, com textos religiosos e entre outros. Outros deuses aqui que não couberam foram Sete, Nefes, Ambus, Ouros, Hathor e Beset. Aqui tem a legenda, né, de onde eu consegui essas imagens. A arquitetura egípcia foi muito importante. Foram os primeiros que construíram suas pirâmides em forma triangular, né? Além disso, teve outras esculturas, com exemplo a esfinge, que era uma cabeça de humano e corpo de leão. Essas aqui foram as pirâmides de onde enterravam os faraós. Além disso, haviam guardados muitos pertences que o faraó conseguiu ao longo da sua vida, que eles acreditavam que se você levasse seus maiores pertences para a vida após a morte, você teria eles na pós-morte. A arte egípcia representava todos aqueles cultos e desenhos em homenagem aos mortos. Representava a agricultura, a mumificação, que era uma parte muito importante, né? Que eles acreditavam que era para preservar o corpo, e festas religiosas e festas de colheita, por exemplo, que haviam ao longo desses anos. A arte egípcia, os humanos ficavam de lado, assim, com os olhos virados para cá. Tudo virado para cá, só que os pés virados para frente. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, deixa seu like e compartilha para quem precisar também, né? Que tá precisando de uma aula sobre o Egito Antigo.